Alma é essa coisa que nos pergunta se alma existe. Mário Quintana. As pessoas que estão por trás das fotografias têm alma, né? Têm uma história. Eu acho que o grande barato é a gente permitir que quem receba a foto veja a alma dessas pessoas e veja a alma de quem fotografou. Veja essa comunhão. Essa comunhão é um momento de êxtase. É uma coisa muito bonita. E para ela acontecer, você tem que estar despido de que não tem quem é o mais importante nesse processo. Cada vez ela é mais comungada, né? E quanto mais prazer você tem a estar fazendo o seu trabalho. Aí eu acho que tem uma alma. Você sente, inclusive, se tem intimidade na foto. Se eu chego diante do companheiro e se eu posso, com um companheiro, fazer um trabalho, que é um trabalho coletivo, né, e a experiência dos coletivos é fantástica, por que esse coletivo não pode ser estendido a quem é fotografado? O José Medeiros me contou isso, essa história. Ele dizia: Walter, a fotografia que a gente faz é aquela que nos representa, é aquela que somos. Mostra o teu caráter, quem você é. Ele é o retrato de quem faz. Eu fui participar de uma reunião do movimento negro. E quando eu cheguei, eu vi uma determinada discussão que estava acontecendo e percebi que ali estava se construindo uma história. E daquele momento em diante eu disse o seguinte: olha, eu acredito que eu posso registrar essa história enquanto vida eu tiver. No meu tempo, ninguém vai dizer que o negro não teve memória, porque vai ter. Isso era 72, 73. O movimento negro é parte da razão do meu viver, mas a fotografia é a razão do meu viver. Se eu tiver que decidir entre uma assembleia do movimento negro e fazer uma fotografia, eu vou fazer a fotografia e não vou na assembleia, porque a fotografia para mim é importante. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: você faz uma fotografia afro? Sua fotografia é uma fotografia afro? Não, a minha fotografia é uma fotografia que ela é normal como uma outra qualquer. Só que eu tenho um olhar diferenciado com a questão negra. A fotografia é poética, ela é muito poética, né? Ela é lírica e ela só se completa com o olhar do outro. Final dos anos 70, a realidade apareceu e mudou a fotografia brasileira. E aí o que acontece? Eu pegava a bicicleta, eu pegava a câmera, que era uma tipo Rolleiflex, mas era Volsoflex, e ia para a periferia da cidade fotografar. A minha fotografia foi aprendida na rua. Foi a busca incessante de quê? Eu não sei te responder. Cada momento, cada foto é um retalhinho. É um reencontro, né? Na realidade, é o autorretrato. Tudo que você faz, como fotógrafo, como cineasta, como o que for, você está fazendo você. Você está encontrando com um fragmento de você que está fora esses 40 anos de fotografia. Como era a sociedade que eu vivia. E eu tenho muitas coisas que hoje não existem mais. Por exemplo, as barracas de festa de Largo de Salvador, que é uma das coisas que deveria ser tombada, acabou. Aquilo é um crime inafiançável. Quantas coisas a gente está perdendo, rapaz? Então, a minha preocupação com relação ao que da fotografia, primeiro, é o encontro.
Né? Segundo, é o respeito desse encontro. Todo esse universo de trabalho meu, eu fiz questão de uma coisa, principalmente esse universo afrodescendente. Eu tenho bibliografia, eu fiz questão de não ler absolutamente nada para que houvesse um encontro, o deslumbramento. Fé é uma coisa monumental. Fé remove realmente montanha, no bom sentido e no mau sentido. Entendeu? E outra, as pessoas se transformam, as pessoas se enfeitam pela fé, as pessoas matam pela fé, as pessoas salvam pela fé, tudo é fé. Se uma foto não está suficientemente boa, é porque você não se aproximou o suficiente do fato. Robert Capa. O Nazaré do Mocajuba, esse nome se refere a um vilarejo de pescadores num ponto bem isolado, né? Nazaré do Mocajuba é uma vilinha, cerca de 200 pessoas vivem na beira de um riozinho. Eu comecei a fotografar muita geografia, a beleza do lugar, aí até que por fim eu começo a ser acolhido muito no interior, na intimidade das pessoas. Vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa no meu quarto. E eu comecei a ver objetos muito pessoais, cortinas, lençóis, que tinham uma marca muito forte do dono. E sobre esses objetos eu comecei a reproduzir a imagem de cada um desses donos em tamanho real, que eu havia feito por solicitação dele, né? E, na verdade, essas imagens elas estão todas impressas sobre o objeto de cada um deles. Um lençol, uma toalha de mesa, uma cortina, uma rede. E aí, quando eu expus na vila para eles se mediam, eles riam, eles cheiravam o pano, que era muito legal assim ver esse momento. E aí eu passei a visitar de casa em casa, olhando onde estava o objeto, e era incrível, assim, a toalha de mesa não era mais uma toalha de mesa, a rede não era mais uma rede. Comecei na música com o Pixinguinha, depois fui para as festas profanas, religiosas, carnaval, claro. Fui me transformando assim num fotógrafo antropológico, né? Trabalhando com os negros, no qual faço parte. A minha grande bagagem, a minha grande produção, 80% das minhas fotos são feitas com negros. Essencialmente o ser humano que me comove. Às vezes um aluno me diz assim, mestre, não vai fazer aquela paisagem? Eu fico olhando para ele. Digo, cara, eu não me emociono com paisagem, acho que paisagem é para o desfrute. Você tem que sentar e ver com seus olhos, né? Ser um outro Ansel Adams. Não dá. A paisagem não é para você, não dá para você interferir, não dá para você botar a sua marca de olhar nela, está ali. Desfrute. Que eu até brinco, às vezes, que a fotografia para mim, às vezes, é um pretexto para esses encontros. O resultado da fotografia, às vezes, nem é tão importante para mim. Assim, eu acho que ele é consequência desses encontros. Porque eu acho que o encontro, a minha relação com essas pessoas, a minha relação viajando por esses lugares, pelo sertão, enfim, é tão intensa que eu acho que a fotografia nem dá conta desse encontro. Fazer esse projeto foi todo o meu aprendizado. Eu aprendi fotografia fazendo esse livro, fazendo esse projeto. Na verdade, a obra ela é construída através desses encontros, né? E, nesse sentido, o meu encontro com o Juazeiro foi o meu encontro com a fotografia. Normalmente, a panorâmica ela é muito usada para paisagem, né? Ela já é uma câmera que já é o próprio horizonte, ela já é pensada no ponto de paisagem. E é um desafio de tentar fazer a paisagem humana, que é o que me interessa. Porque minha fotografia sempre foi ligada ao homem. Para mim não faz sentido fotografia sem gente. E o sertão é um pouco do resumo, um pouco da minha obra, porque meu trabalho é no sertão. Tem uma história muito incrível do Ansel Adams, aquele grande fotógrafo, que ele fez uma exposição em Nova York, foi uma jornalista entrevistá-lo, porque ele só fotografava paisagem e disse para ele que por que ele não botava uma pessoa na paisagem, que ela nunca via ninguém nas paisagens dele. Ele disse, não, tem 2 pessoas lá. Aí mostrou, aqui tem, mas aonde? Eu que fiz e você que está vendo. Tem 2 pessoas na minha foto.
Tá entendendo? Porque a foto se completa com o olhar do outro. Quando o mundo se tornar confuso, me concentrarei em fotografias. Quando as imagens se tornarem inadequadas, me contentarei com o silêncio. Ansel Adams. O Terras de Preto, eu acho que era uma pauta jornalística mesmo, que eu descobri que era riquíssima, né? Então, foi num momento que tinha 10 grandes comunidades no Brasil lutando ou até mesmo resistindo pela posse, para ter a posse de terra e tudo mais, e com uma riqueza cultural enorme. Isso aí não era totalmente desconhecido no Brasil. Então foi mesmo um interesse de uma pauta jornalística, de querer mostrar esse lado do Brasil também. Esse Brasil profundo, né? Essa coisa da cultura negra que nasceu no Brasil também. Então isso eu achei um tema fascinante. Essa foto ela foi uma sorte, porque na primeira edição ela passou em branco, eu não vi essa imagem, que tinha um rapaz escondido ali, num cantinho no fundo da sala. E depois, por sorte, eu fiz uma reedição desse trabalho e encontrei essa foto aí, que né, foi uma foto marcante na minha carreira. As pessoas brincam muito, como eu trabalho com essa coisa de cultura negra, um pouco de misticismo e tal, então sempre rola uma brincadeira que aquele cara não estava ali, ou será que estava e tal. Eu sou um fotógrafo andarilho, eu viajo sem parar todo mês, né? E geralmente para todas as regiões do Brasil. Eu comecei a fotografar esse universo das pessoas que vivem da estrada, e disso foi amadurecendo e se transformando num projeto que agora eu estou entrando de cabeça, estou cada vez mais engajado, né? Eu acho que a fotografia na minha vida surgiu um pouco em função da Rádio Nacional, das histórias da minha mãe, da minha avó, dos andarilhos que eu conheci na estrada onde morei. Porque, assim, morei muito tempo no cruzamento da Belém-Brasília com a Transamazônica. O único meio de comunicação era a rádio. Então, pela rádio, a gente tinha notícias do Brasil inteiro e notícias das pessoas. Então, aquilo tudo, para mim, era um universo incrível, né? Eu nasci em Belo Horizonte, morei até os 5 anos de idade num apartamento em São Paulo, em Rio Preto. Então, quando meu pai resolveu que a gente ia se aventurar pelo norte, né? Aquilo era um mundo, era um universo que se abria para mim. Então, tudo que era dito, que era visto, era uma construção nova, né? De referências que eu não tinha. Meu pai era motorista de táxi, foi para São Luís uma vez, já velho. Falou, meu filho, se eu soubesse que tinha esse lugar, eu talvez nunca tinha ido para São Paulo, ia ser motorista de táxi aqui, arrumava uma morena bonita e tal. Fui absorvendo uma cidade, fui assim gostando da luz que tem lá, uma luz que eu não sabia direito, fui aprendendo. Já era fotógrafo, sempre gostei da água, né? Então, em São Paulo nem sabia que eu gostava de água, né? Tinha medo da água. Então eu persigo as últimas embarcações tradicionais, que são barcos fortes, pesados, da escola de Sagres ainda, isso é verdade, e que são embarcações a vela, velas enormes, né? E que enfrentam aquele mar. Tem uma coisa que eu gosto muito, são as irmandades, né? São as irmandades que já existiram nas igrejas Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E eu fotografo essa igreja, fotografo a festa de São Benedito, que é fortíssimo, é emocionante, assim. Eu ando muito fotografando sempre os tambores, o tambor de mina, e acompanho a Casa das Minas há 20 anos. No meio da festa do Divino tem a caixeira dá um sorriso bonito, eles brincam ainda, elas são brincalhonas, né? Fizemos um livro que chama Os Olhos da Alma, e andamos pelo Maranhão fotografando imagens sacras feitas pelos índios ou pelos negros, pelos escultores, alguma coisa que veio de fora, entramos nas igrejas. Era uma pesquisa que já tinha, então com o carro eu só fui
entrando nos lugares. O pessoal fala, o senhor é padre? Eu falei, sou. O senhor é do Vaticano? Sou. Para poder ir entrando, para pegar os santos, né? Um dos lugares, fomos desvestir a santa, assim, que era uma santa de roca bonita, um rosto lindo. E daí eu fui desvestir a santa assim, não, vamos fazer... Não, um homem não pode desvestir uma santa. Não, mas é para... Não, senhor. Mas por quê? O senhor vai ver o fogareiro dela, eu não quero que o senhor veja o fogareiro dela. Eu e o Ricardo Azzurri discutindo essa nova modalidade aí, né, de ser transportado ou modalidade esportiva, depende do ponto de vista, né? O Marcelo era motorista da Fundação Rio, ali em Laranjeiras, né? E que ele surfava no ramal de Japeri. E aí nós procuramos o Marcelo, fomos conversar com ele, e o Marcelo nos disse que a turma dele, que surfava no ramal de Japeri, era o grupo melhor que tinha de surfistas de trem. E a gente foi ver por quê, porque o trem do ramal de Japeri não tinha a calha nas laterais. Porque quando o surfista de trem se desequilibrava, ou tomava um choque, era o pior que podia acontecer, né? Ele se apoiava na calha, né? E não era projetado no chão. E o ramal de Japeri era sem calha. Perdeu o equilíbrio, está no chão, né? Fui eu e minha repórter para a madrugada para tentar descobrir o perfil dos surfistas de trem. Quem eram os surfistas de trem? E eu fui para o fundo da plataforma, com a máquina embaixo dentro do casaquinho de couro. Entramos. E esse grupo eram todos office boys. Trabalhavam todos no mesmo prédio. Aí eu virei pro cara assim e falei, pô, meu irmão, dá pra mim subir aí? Isso foi em 94. Ele falou, pô, qual é, tio? Pô, aí ficou assim, tipo assim, pô, qual é? Tu vai querer subir? Aí eu falei, pô, tô. Aí eu fiz assim, dei a máquina. Aí ele pegou a máquina, né? Aí no que ele pegou a máquina, eu falei, o que eu faço? Eu falei, bota o pé aqui na janela e me dá a mão. Botei o pé na janela e, puf, na mesma hora já estava caído dentro do... Aí eu percebi que onde eu estava, na canaleta, não era tão perigoso. Era menos perigoso do que quem vai na porta aberta. O perigo é que eles vão em cima do trem, driblando a fiação. Esse que é o perigo. Na realidade, tinha uma coisa além da própria... Claro que a origem são os trens superlotados, né? Senão eles não subiam. E eu fui sentadinho numa canaleta e falei assim para a repórter, me pega daqui a 3 estações. Gritei assim para Thaís. E foi um passeio, né? Foi um passeio. O meu medo era acontecer alguma coisa com eles, né? Porque ao mesmo tempo também que eu subi, eles meio que começaram a tentar fazer... E eu, para aí, cara, senta aí, senta aí. Senta aí. Um amigo meu que resolveu ir fazer um curso de fotografia. E eu fui muito mais para tentar ocupar meu tempo do que conhecer ele para fotografia. Fotografia para mim era álbuns de famílias, o máximo. E aí eu me apaixonei por fotografia. Eu me apaixonei e fotografia e a relação com direitos humanos que isso proporcionava, uma ferramenta. E isso deu um impacto na minha vida de 180 graus. Então eu, que muitas das vezes era um agente de violência, eu acabei me tornando um fotógrafo humanista. E comecei a reconhecer valores, tanto do espaço, das favelas, do espaço onde eu moro, como das pessoas e em mim mesmo. Então a fotografia para mim foi um divisor de águas. Fotografar favela para mim é buscar relações humanas. Eu vi a fotografia muito de uma forma documental, muito de uma forma de vivência, né? De você querer fazer parte daquela história, querer contar histórias, querer conhecer pessoas, poder viajar e poder contribuir de alguma forma com a memória desses espaços populares, que seja quilombolas, aldeias indígenas, favela, enfim, comunidades rurais, né? Mas ela foi muito a partir dessa sedução mesmo, dentro da fotografia documental, influenciado por esses grandes mestres que eu tive o prazer de poder estudar com o Ripper. Para mim é uma honra muito grande. Quando eu cheguei na aula, pô, quem está ali foi o cara que me influenciou, que eu vi tantas fotos dele em aulas, trabalhando em produção gráfica, né? É claro que ninguém se torna fotógrafo fazendo um curso, né? Mas a partir da prática da escola, eu diria que desde 2005 eu fotografo pela agência, né? Pela agência Imagem do Povo, do qual a gente faz parte, do projeto Imagem do Povo.
a gente recebe pautas, né, que são geralmente clientes que se interessam por um determinado tipo de trabalho. A gente vem conversando muito dessa importância do nosso papel hoje, dessa nova geração de fotógrafos. A gente assume o compromisso com os fotógrafos da década de 70, que foram os integrantes da primeira agência fotográfica, né, da primeira agência de fotojornalismo independente no Brasil. Então a gente assume esse papel hoje, assim, o Imagem do Povo, ela é filhote ou neta, não sei, desse movimento fotográfico. E aí eu falo não só da busca de temas independentes, de uma busca de temáticas de trabalhos mais autorais, mas é também uma briga no mercado de trabalho. É muito importante hoje o fotógrafo, que é um documentarista, ele entender, primeiro, que independente da discussão se o trabalho dele é artístico ou não, ele entender que qualquer arte, né, ela só é uma obra de arte porque ela traz em si a extensão da personalidade de quem cria, né? E que o trabalho do criador documentarista é um trabalho onde ele tem que comungar a visão, a alma, o querer do fotografado com o seu querer, sendo a ponte a quem vai ver, de maneira que a pessoa queira bem, né? A minha proposta de vida é colocar a fotografia a serviço dos direitos humanos, então eu trabalho na área dos direitos humanos. Eu fui aprendendo com o correr do tempo que em todos os espaços onde a gente vai, pulsa uma vida tão fantástica e com tantas belezas como as nossas. E que, inclusive, esse critério, né, de o que é beleza, né, o que é arte, ficou tão confuso e tão estereotipado que a gente tem dificuldade quando a gente vai fotografar a nossa família. Final dos anos 70, a realidade apareceu e mudou a fotografia brasileira. E aí o que acontece? Eu pegava a bicicleta, eu pegava a câmera, que era uma tipo Rolleiflex, mas era Valsoflex, e ia para a periferia da cidade fotografar. A minha fotografia foi aprendida na rua. Foi a busca incessante de quê? Eu não sei te responder. Cada momento, cada foto é um retalhinho. É um reencontro, né? Na realidade, é o autorretrato. Tudo que você faz, como fotógrafo, como cineasta, como o que for, você está fazendo você. Você está encontrando. Do movimento negro. E quando eu cheguei, eu vi uma determinada discussão que estava acontecendo e percebi que ali estava se construindo uma história. E daquele momento em diante eu disse o seguinte, olha, eu acredito que eu posso registrar essa história enquanto vida eu tiver.
no meu tempo, ninguém vai dizer que o negro não teve memória, porque vai ter. Isso era 72, 73. O movimento negro é parte da razão do meu viver, mas a fotografia é a razão do meu viver. Se eu tiver que decidir entre uma assembleia do movimento negro e fazer uma fotografia, eu vou fazer a fotografia e não vou na assembleia, porque a fotografia para mim é importante. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, você faz uma fotografia afro? Posso com um companheiro fazer um trabalho, que é um trabalho coletivo, né? E a experiência dos coletivos é fantástica. Por que esse coletivo não pode ser estendido a quem é fotografado? O José Medeiros me contou isso, essa história. Ele dizia, Walter, a fotografia que a gente faz é aquela que nos representa, é aquela que somos. Mostra o teu caráter, quem você é. Ele é o retrato de quem faz. Eu fui participar de uma reunião. Alma é essa coisa que nos pergunta se alma existe. Mário Quintana. As pessoas que estão por trás das fotografias têm alma, né? Tem uma história. Eu acho que o grande barato é a gente permitir que quem receba a foto veja a alma dessas pessoas e veja a alma de quem fotografou. Veja essa comunhão. Essa comunhão é um momento de êxtase. É uma coisa muito bonita. E para ela acontecer, você tem que estar despido de que não tem quem é o mais importante nesse processo. Cada vez ela é mais comungada, né? E quanto mais prazer você tem a estar fazendo o seu trabalho. Aí eu acho que tem uma alma. Você sente, inclusive, se tem intimidade na foto. Se eu chego diante do companheiro e se eu... Sua fotografia é uma fotografia afro? Não. A minha fotografia é uma fotografia que ela é normal como uma outra qualquer. Só que eu tenho um olhar diferenciado com a questão negra. A fotografia é poética, ela é muito poética, né? Ela é lírica e ela só se completa com o olhar do outro.